Olá, eu sou o Pastor Alex e juntos estamos na 9ª temporada do Clube do Livro e esta é a temporada do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz de C.S. Lewis. Nós estamos vivendo uma jornada incrível, transformadora. O nosso coração está vibrando por tudo aquilo que nós temos visto, tudo aquilo que nós temos ouvido, mas principalmente tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. Você já parou para perceber quantas verdades o Espírito Santo tem nos revelado a respeito da nossa vida espiritual, a respeito das ações e das investidas do inimigo na nossa vida? Você que está agora reunido junto com a tua família, tua esposa, teus filhos, teu marido, os teus filhos, você já parou para pensar como vocês têm conseguido identificar as ações do diabo e quanto isso tem sido providencial para que o relacionamento na sua casa melhore? Você que talvez não está reunido agora com a tua família, mas você tem percebido isso acontecer na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e principalmente você tem conseguido ter frutos no seu relacionamento com Deus por meio da sua vida devocional. Quanta coisa já mudou na nossa vida. Eu falo por mim, falo pela minha casa, falo pela minha esposa que não está no vídeo aqui, mas está aqui ao meu lado. Nós temos vivido um período muito precioso de transformação e identificação com essa obra. Não identificação com os personagens Maldanado, Vermelindo, Maldade-Pozo, Remeleca, não com esses personagens. Mas nós temos nos identificado com aquilo que o Espírito Santo tem nos feito perceber a respeito de quão importante é viver uma vida livre no Senhor. Eu quero agradecer você por essa jornada, dizer que estou muito feliz porque o Clube do Livro tem alcançado corações e pessoas que a gente nem imaginava que alcançaria. A cada dia nós temos visto o Clube do Livro no WhatsApp tendo mais comentários, nós temos visto no YouTube um sucesso, um fenômeno no YouTube, pelo menos para mim e eu não tenho nem como agradecer a Deus. Na verdade, nós não temos nem como agradecer a Deus por tudo que nós temos visto acontecer nesses últimos 20 dias na nossa vida por meio do Clube do Livro, com os vídeos, o YouTube, os comentários, os testemunhos que para nós são os mais importantes. Então, gratidão por você que faz parte dessa jornada e por você que tem ajudado a compartilhar o Clube do Livro com o maior número de pessoas possível. Amém? Já falei demais, mas hoje, sexta-feira, para você que está acompanhando certinho, e eu quero declarar um final de semana abençoado para você em nome de Jesus. Nós estamos hoje para ler a carta 22 e até aqui o Senhor tem falado muito conosco. Ontem na carta 21 nós falamos sobre o tempo, obrigado, né? O tempo e a nossa mordomia. O que me marcou muito da carta de ontem foi a questão da mordomia. A Adriana falou aqui a questão do tempo. E então, Deus tem aberto os nossos olhos para essa realidade. E hoje eu não vejo a hora de ler e entender o que o Maldanado quer falar com o Vermelindo para que a gente possa se antecipar e não cair nas ciladas do inimigo. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esta comunidade literária tão incrível. Pai amado, cada família aqui representada, eu oro para aqueles que estão agora em casa, nos seus afazeres, ouvindo esse áudio ou assistindo esse vídeo, aqueles que estão no trânsito, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão no seu devocional em família, que a bênção do Senhor nos alcance e que o Senhor nos dê revelação, discernimento de espírito, que os nossos olhos se abram para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar e falar, em nome de Jesus. Amém. Vamos para essa carta, carta 22. Meu querido Vermelindo, ora. Então quer dizer que seu homem está apaixonado? Acometido do pior tipo de paixão possível. E por uma garota que nem mesmo aparece no relatório que você me enviou. Talvez seja do seu interesse saber que o pequeno desentendimento com a polícia secreta que você tentou causar sobre algumas expressões descuidadas em uma das minhas cartas foi esclarecido. Se você contava com isso para obter os meus favores, está redondamente enganado. Você deverá pagar por isso, da mesma forma que por suas outras mancadas. Nesse meio tempo, eu envio anexo um livreto
que acabou de ser editado sobre a nova casa de correção para tentadores incompetentes. Ele é profusamente ilustrado e tenho certeza de que você vai gostar muito. Aqui, não sei se você consegue perceber, o C.S. Lewis já está introduzindo, colocando algo que fazia tempo que ele não colocava em suas cartas, né? Esse humor no relacionamento dele com o sobrinho. O C.S. Lewis colocando aqui o humor entre o Maldanado e o Vermelindo, um diálogo um pouco mais engraçado, com algumas nuances de comédia e uma pitada de romance para que a gente não fique assim tão sobrecarregado com tudo aquilo que ele está escrevendo. Então é interessante porque ele dá uma outra trabalhada. Eu analisei o dossiê da garota e estou horrorizado com o que descobri. Ela não apenas é uma cristã, aleluia, mas uma cristã e tanto. Gente, é tão legal quando a gente chega na nossa vida cristã, onde até o diabo olha para nós e fala, meu Deus, ele não é só um cristão, mas é um cristão e tanto. Já parou para pensar que bom que é você ser reconhecido no inferno pela sua fidelidade ao Senhor e sua santidade ao Senhor? Maravilhoso. Uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, cheia de falsa modéstia, monossilábica, tímida, insonsa, insignificante, virginal e ordinária. Um verdadeiro monstro. Ela me dá náuseas. Seu fedor exala pelas páginas do dossiê, que queimam os dedos feito fogo. Fico furioso só de ver o quanto o mundo piorou. Em outras épocas, nós a jogaríamos as feras numa arena. Gente desse tipo foi feita para isso. Não que ela fosse demais serventia lá também. Uma farsante de duas caras. Conheço bem esse tipo. Que parece que vai desmaiar se ver sangue, mas que depois é capaz de morrer com um sorriso estampado no rosto. Uma verdadeira fraude. À primeira vista, ela tem aquele olhar inocente, mas ainda assim é capaz de fazer comentários espirituosos e divertidos. O tipo de gente que se divertiria à minha custa. Uma hipócrita asquerosa e insípida, e ainda assim pronta a atirar-se nos braços daquele seu paciente idiota, como qualquer outro animal reprodutor. Porque o inimigo não a faz voar pelos ares por conta disso, já que ele é tão fanático pela virgindade, em vez de ficar só olhando lá de cima, sorrindo. É interessante pensar, e aqui é legal a gente olhar a construção da narrativa do C.S. Lewis. Ele começa trazendo um humor na sua narrativa no começo da carta, né? Uma coisa um pouco mais leve, descontraída, para que você mergulhe na história e até tente se afeiçoar aos demônios, e logo em seguida vem um choque de realidade na narrativa. Ele esboça toda a sua ação demoníaca, todo o quê? Todo o seu ódio em relação a essa cristã e uma cristã e tanto. Veja, ele está trazendo situações aos olhos do mundo espiritual. Então, na verdade, ele está falando de coisas que ele odeia nessa cristã, odeia nessa menina que está se aproximando do paciente do Vermelindo. Mas ele carrega ódio, ele carrega inveja, né? E a gente não pode esquecer que é assim que o inimigo olha para nós. É interessante porque ele construiu uma narrativa que até aqui nos fez, de certa forma, entender muito bem o que ele estava falando e até era aceitável. Mas quando há um posicionamento, consegue entender isso? Quando há um posicionamento, o diabo ele consegue perceber quando ele está lidando com alguém que sabe o que é em Deus, que tem uma identidade firmada em Cristo. O diabo sabe quando ele está lidando com alguém que teme aos olhos do maldanado o inimigo. Lembra? É uma narrativa antagônica. O inimigo é Deus que fica lá de cima olhando tudo. O que essa carta nos mostra? Que quando eu e você entendemos quem nós somos, a nossa identidade poderosa em Cristo, o diabo se levanta furioso. Furioso. Nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos ter medo do diabo. Mas veja, quando aparece na narrativa alguém que é genuinamente cristão, alguém que é genuinamente temente a Deus,
há uma transformação na forma e no posicionamento do mundo espiritual. Está fazendo sentido o que eu estou falando? No fundo, ele é um hedonista. Todos aqueles jejuns, vigílias e estacas e cruzes não passam de fachada. Ou como a espuma das ondas do mar, lá fora, em mar aberto, há prazeres e mais prazeres. Ele não faz segredo disso. Na sua mão direita há prazeres infindáveis. Credo. Não acho que ele tenha a menor ideia desse mistério sublime e austero para o qual despertamos na nossa visão miserífica. Meu Deus, que palavra difícil. Ele é vulgar, Vermelindo. Ele tem uma mente burguesa. Ele enche o mundo dele de prazeres. Há coisas para as pessoas fazerem o dia todo sem que ele dê a mínima bola. Dormir, tomar banho, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Tudo isso tem de ser corrompido por nós antes que possa ser de alguma utilidade para a nossa causa. Estamos em uma desvantagem cruel nessa batalha. Nada está naturalmente do nosso lado. Não que isso seja uma desculpa para o seu caso. Vou cuidar de você ainda hoje. Você sempre me odiou e foi insolente quando se atreveu a isso. Então, é claro, seu paciente vai conhecer a família da mulher e todo o seu círculo de amizades. Será que você não vê que a própria casa em que ela vive é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Tudo exala um odor fatal. Até o jardineiro que trabalha lá faz apenas 5 anos está começando a absorvê-lo. Até mesmo os convidados, depois de uma visita de fim de semana, carregam um pouco desse cheiro com eles ao irem embora. O bom perfume de Cristo. E a casa repleta de um mistério impenetrável. Temos certeza, trata-se de uma questão de princípios básicos, de que cada membro da família de alguma forma deve estar tirando vantagem dos demais. Mas não conseguimos descobrir como. Eles escondem de forma tão ciumenta quanto o faz o próprio inimigo. O segredo que realmente se esconde por trás dessa pretensão de amor desinteressado? Toda a casa e o jardim são uma vasta obscenidade. Eles carregam uma semelhança insana com a descrição que um escritor humano fez do paraíso. As regiões em que só existe a vida e, portanto, tudo o que não for música é silêncio. Música e silêncio. Como eu detesto ambos. Deveríamos ser gratos pelo fato de que, desde que o nosso pai entrou no inferno, embora isso tenha acontecido bem antes que os humanos, contando em anos-luz, poderiam imaginar, nenhum milímetro quadrado sequer do inferno e nenhum momento do tempo do inferno sucumbiu a qualquer uma dessas forças abomináveis. A música e o silêncio. É legal o antagonismo, né? Mais uma vez, eu acho bárbaro. Tudo foi ocupado pelo barulho. Aliás, nenhum milímetro quadrado sequer do inferno, em nenhum momento do tempo do inferno sucumbiu a qualquer uma dessas forças abomináveis. Tudo foi ocupado pelo barulho. Barulho, o grande dinamismo, a expressão audível de tudo o que é eufórico, brutal e viril. O barulho que nos defende de remorsos tolos, dos escrúpulos desesperadores e dos desejos impossíveis. Vamos acabar tornando o universo todo numa barulheira infernal. Já demos enormes passos nessa direção no que diz respeito à Terra. No fim de tudo, o barulho vai calar as melodias e os silêncios do céu. O que dizer? No fim de tudo, o barulho vai calar as melodias e os silêncios do céu. Aqui a gente pode fazer a nossa primeira pergunta. Quais barulhos têm impedido você de ouvir a voz de Deus por meio da adoração? E aqui ele traz uma verdade muito especial, que é quando a Bíblia nos relata que no céu há uma adoração ininterrupta. Os anjos adoram 24 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o silêncio
Deus habita no meio dos louvores do seu povo, mas Deus também habita no silêncio, onde a gente pode perceber tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e tudo aquilo que Deus está falando e tudo aquilo que Deus está fazendo. É por isso que hoje a gente está cercado de barulhos. Agora, enquanto eu gravo, tem fogos, né? Existem tantos barulhos, a internet, o celular, a televisão. Quantos barulhos têm roubado você daquilo que realmente importa? Olha só o que o mal danado está falando, que no inferno há barulho, há choro, há ranger de dentes. Ele não fala isso, mas eu estou trazendo que a palavra de Deus diz: há barulho, há ranger de dentes, há choro, há gritaria, há sofrimento. Continuando, mas admito que não somos ainda barulhentos o bastante ou algo que chegue perto disso. A pesquisa está em franco progresso. Nesse meio tempo, você, vermezinho asqueroso de... Aqui o manuscrito é interrompido e retomado com uma caligrafia diferente. No calor da composição, acho que eu me acabei, inadvertidamente assumindo a forma de uma grande centopeia. Em vista disso, estou ditando o resto da carta ao meu secretário. Então, o que acontece? Para você que não está com o livro nas mãos, há uma mudança até na escrita. Então, o que acontece? O mal danado, ele para de escrever, isso aqui na carta, óbvio, né? E agora ele passa a ditar a carta para que o seu servo, o seu escrevente, faça. No calor da composição, acho que eu me acabei, inadvertidamente assumindo a forma de uma grande centopeia. Em vista disso, estou ditando o resto da carta ao meu secretário. Agora que a transformação está completa, reconheço que este é um fenômeno periódico. Alguns rumores disso alcançaram os ouvidos dos humanos e um relato distorcido disso aparece no poeta Milton, com o acréscimo ridículo de que tais mutações são uma punição imposta a nós pelo inimigo. Um escritor mais moderno, alguém chamado Pichol, ou sei lá o que, entretanto conseguiu captar a verdade. A transformação procede a partir de dentro e é uma manifestação gloriosa da força vital que o nosso Pai iria adorar se ele não adorasse apenas a si próprio. Legal. Você entendeu? Ele está falando que o diabo iria adorar se não adorasse a si próprio, somente a si próprio. Na minha forma presente, eu fico ainda mais ansioso por vê-lo, por atá-lo a mim num indissolúvel abraço. Assinado, Torta-voz, em nome de sua sublimidade abismal, subsecretário mal danado. Esse Pichol aqui, ou Pichal, que o C.S. Lewis diz, na nota de rodapé do livro, diz que é uma alusão ao famoso dramaturgo e romancista britânico George Bernard Shaw, que nasceu em 1856 e morreu em 1950, cujas ideias acerca da força vital estão ligadas a elan vital de Henry Bergson, são debatidas e criticadas em diversos dos escritos de Lewis. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em George Bernard Shaw, né? E assim nós encerramos essa carta 22. E as considerações que eu faço dela são justamente essas. A primeira é que o mundo das trevas não suporta um cristão genuíno, que sabe quem é em Deus e que se posiciona. Fica endemoniado, Dri está falando aqui. E a outra, que me marca muito, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo, é os barulhos. O inferno é um lugar barulhento. E barulho é diferente de música, de diálogo, de conversa. Barulho não há definição nele. O barulho ele incomoda. O barulho ele traz inquietação na alma, no espírito. Mas o silêncio e a adoração, ela tem um efeito totalmente contrário. Ela traz para nós o reino de Deus. Ela nos aproxima da nossa identidade genuína em Cristo Jesus e ela nos dá acesso à manifestação do Espírito Santo. Então faça uma reflexão e dê uma olhada na sua vida hoje e pense. Pense muito bem. Será que você não tem vivido de barulhos? E, claro, pense também se a sua vida tem incomodado o inferno. Eu te abençoo nesse final de semana,
que você continue sendo edificado por tudo aquilo que nós temos vivido. Se você quer rever alguma carta nesse final de semana, faça isso, te aconselho. E não posso encerrar também sem falar que nós vamos procurar melhorar a nossa questão dos nossos marca-página. Nós queremos abençoar você. Então a gente recebeu as mensagens, a gente vai viabilizar isso nessa próxima semana. Não se esqueça também de dar o seu like aqui nesse vídeo, o seu like ajuda muito. Não esqueça de compartilhar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações. Esse vídeo e esse áudio, eles vão sempre o vídeo vai sempre ao vivo às 8 da manhã de segunda a sexta e, exceto de segunda, na verdade, segunda vai às 10, mas de terça a sexta às 8, ao vivo aqui. E você que está ouvindo o áudio pelo grupo do WhatsApp ou pelo Google Drive, os áudios também são enviados às 8 horas da manhã aqui no grupo. Eu abençoo a tua vida e te agradeço por você estar aqui conosco nessa jornada. Fique com Deus. Tchau, tchau.